Eu sou um cara que eu fico preocupado quando todo mundo tá otimista demais. Eu não me sinto bem em mercados otimistas, eu não gosto de bull market. É, e por outro lado, eu sou um cara que eu fico muito confiante com o mercado nos momentos em que a maior parte das pessoas está em pânico. E você vê que o sentimento do mercado hoje é qual? Então o juro já começou a cair aqui no Brasil, lá fora é perspectiva que vai começar a cair também. Tem muita gente no oba-oba já, né, Renan? Sim. O que você vê sobre isso atualmente? A gente precisa quebrar isso aí em dois, né? Quando a gente olha para o mercado lá fora, eu acho que hoje existe uma preocupação a respeito dos impactos de crescimento econômico nos Estados Unidos da política de juros, tá? E tem uma discussão sobre valuation de algumas empresas. Existe hoje uma preocupação, por exemplo, mas será que existe uma bolha em inteligência artificial? Será que o valuation das principais tech stocks, será que ele faz sentido no nível atual ou não? Tipo assim, eu não acho que o mercado lá fora esteja eufórico, eu acho que existe até existe hoje uma posição de cautela considerável em relação ao mercado lá fora. E uma preocupação grande com China, né, por conta de desaceleração e tudo mais. Tipo, não acho que a gente viva um momento de euforia lá fora, não. Acho que a gente está mais perto ali do medo do que da euforia até. E aqui, eu acho que nesse momento, a gente está tendo uma dificuldade muito grande relacionada ao tanto que o mundo político está contaminando o sentimento dos investidores. Né? Para trazer assim coisas bem recentes, né? As movimentações do governo com relação à Vale, né? Que é uma empresa privada e que entes direta ou indiretamente controlados pelo governo têm uma participação muito pequena, ou seja, não deveria ser um lugar onde o presidente da República tem mando. No caso de Petrobras, por exemplo, a gente tem, né, de uma maneira muito escancarada, né, que diversas decisões importantes da empresa não estão sendo tomadas na empresa, né, estão sendo tomadas em Brasília. E isso está sendo normalizado de uma maneira bastante preocupante. Eu acho que esses são alguns fatores que, principalmente levando em conta o peso dessas empresas no nosso mercado, né? Como eu falei lá atrás, né? Lá em 2007, você começava no mercado como? Comprando Petro e Vale. Né? Elas continuam sendo empresas muito importantes e continuarão sendo empresas muito importantes no nosso mercado por muito tempo. Isso contamina muito, tá? Contamina muito. Tudo isso traduzido no quê? Cara, se você faz hoje, por exemplo, um valuation de empresas do integrantes do Ibovespa e você expurga Petrobras e Vale, você descobre que, sei lá, o mercado está negociando a 8 vezes lucro. Isso é um patamar, eu não vou dizer que é um patamar ridículo, tá? Mas é um patamar que com certeza assim, está abaixo do que é. Está abaixo do que é a média do Brasil. E isso em um cenário no qual você tem atividade econômica melhor e tendência de queda de juros. Ou seja, você tem uma conjunção de fatores que deveria contribuir para o mercado brasileiro valorizar. Né? Só que no curtíssimo prazo a gente está tendo um peso muito grande de governo. Muito grande mesmo. Só que assim, via de regra, isso passa. Tá? As coisas não ficam assim para sempre. Então, eu acho que tem oportunidades muito legais hoje para quem efetivamente tiver aí o sangue frio de aguardar e sabendo que tem uma série de ventos contra, né? Principalmente relacionados à China, né? Mas também, né, medos com relação à valuation nos Estados Unidos. Se porventura a gente tiver uma deterioração lá, assim, ó, vai respingar aqui, vai repercutir aqui. Mas eu acho que dá para fazer coisa legal nos níveis atuais de preço e no momento atual, sim. E sobre Petrobras, por conta de toda essa questão política, ela acaba negociando a múltiplos mais baixos. Você vê que pode ser uma oportunidade ou você ficaria de fora? Ela é negociada a múltiplos mais baixos, ela é inclusive severamente descontada em relação a outras petroleiras privadas no mundo. Mas assim, eu acho que Petrobras ela já entra na categoria assim, do risco do imponderável, entende? Porque você tem uma série de sinalizações de mudanças importantes
de políticas na Petrobras, cujos impactos a longo prazo na empresa, dependendo da maneira como a coisa for conduzida, pode ser muito grande, tá? Né? Só para trazer um anedotal, né, com relação a esse aí, né? Vocês têm uma comunidade de renda passiva, né? Eu vi. Então, vocês com certeza já ouviram muito aquela coisa de que o dividendo sai do preço da ação. Né? E com certeza já abordaram esse tema aqui diversas vezes e tudo mais. Né? Vejam vocês que coisa interessante que o dividendo, ele supostamente sai do preço da ação, né? Segundo quem defende essa visão. Mas o não pagamento de dividendos fez o pagamento de dividendos em um volume muito menor do que o esperado, fez as ações da Petrobras caírem mais de 10% em um dia. Mas é que eu vejo o seguinte, né? Acho que boa parte dos investidores de Petrobras, já pelo histórico que já ocorreu, preferem o dividendo na mão deles do que simplesmente na empresa para fazer reinvestimentos, né? Justamente. Por quê? Porque existe uma preocupação muito grande sobre qual vai ser a destinação dos recursos. Né? Do tipo, que tipo de investimento vai ser feito com esse dinheiro? Serão investimentos que efetivamente fazem sentido para a empresa ou serão investimentos que fazem sentido para satisfazer uma agenda do acionista controlador? Que nesse caso é a União Federal, é o governo. Tá? Então, consciente do risco de eventualmente deixar de ganhar, que eu acho que é um risco que assim, eu topo tomar numa boa, eu prefiro ficar de fora. Eu prefiro investir em empresas que, no mínimo, eu tenho a razoável suspeita de que o controlador está jogando no mesmo time que eu. Né? E nesse caso em particular, eu acho que ele não está. Eu acho que a agenda dele é outra. E, eventualmente, o minoritário pode ser prejudicado. Com certeza. E sobre a questão do Banco do Brasil, então, de um ano para cá ele acabou subindo bastante. Você vê que ainda está descontado ou não? Você acha que já está mais próximo do preço justo? Continua descontado, continua negociando com um desconto importante em relação aos bancos privados, mesmo tendo conseguido fechar o gap de rentabilidade em relação a bancos privados. Né? Hoje, sei lá, o ROI que o Banco do Brasil entrega, ele é muito semelhante ao ROI do Itaú. Isso, digo para vocês com tranquilidade, que quando eu entrei no mercado há 20 anos atrás, tipo... Era que nem falar que um dia alguém ia fazer um foguete da ré. Tá aí Elon Musk que não me deixa passar ileso a essa menção, né? Então, assim, do ponto de vista de resultados, melhorou muito. Qual é que é a grande preocupação que existe hoje? Tá? Eu falo isso como alguém que tem Banco do Brasil, né? E que tem Banco do Brasil dentro de carteira recomendada e tudo mais. Até agora, a gente não viu de maneira concreta este governo colocar a mão no Banco do Brasil. Do tipo, usar o Banco do Brasil para fins que não necessariamente representem o melhor interesse dos acionistas privados do Banco do Brasil. Isso ainda não aconteceu. O problema é, a cada vez que o cara vai lá e quer meter o bedelho na Vale, quer meter o bedelho na Petrobras, isso realimenta a sensação de que pode ser questão de tempo até nós vermos alguma coisa assim na Caixa, no Banco do Brasil. Né? O que talvez mitigue um pouco isso é que eles parecem ter outros lugares para mexer antes. Né? Acho que esse pode ser o ponto principal. Né? Eles têm outros lugares para mexer antes. Do tipo, é patente que é muito mais importante para o governo atual ter as rédeas, por exemplo, da Petrobras, né? Usar a Petrobras como uma espécie de apêndice do governo para fazer política econômica, né? Que, sinceramente, se você analisar bem, é maravilhoso. A gente precisa aumentar o gasto público para fomentar investimentos. A União não tem orçamento para fazer mais do que faz. Mas a Petrobras tem dinheiro, vamos botar a Petrobras para construir sei lá o quê. Tá? Aí deixa de ir para o acionista em dividendos e vai para um projeto que não vai ter o retorno devido.
Exatamente. Essa é uma preocupação constante. E aí você tem aquelas coisas do tipo, inflação tá alta, o que a gente pode fazer para segurar a inflação? Bom, vamos mexer em preço de combustíveis, que é uma coisa que tem uma participação importante dentro dos índices de preço e que ainda por cima é um fator de popularidade importante. Né? Agora, por exemplo, é o caso. Vocês devem ter visto, saiu recentemente aí pesquisas mostrando, né, popularidade do governo caindo. Vocês podem ter a mais absoluta certeza de que benesses virão com o objetivo de tentar recuperar a popularidade do governo. Esses dias eu estava vendo aí uma discussão de Vale Carne, por exemplo. Né? Que eu até lembro lá. Picanha, então exatamente, vale né? Prometeu a picanha, né? Que todo brasileiro ia poder lá, né? Comprar picanha para fazer seu churrasquinho no final de semana, tomar sua cervejinha e tudo mais. Eventualmente vai ter, né? E eu ainda penso com os meus botões, né? Que o Vale Carne, se eventualmente acontecer, ele ainda é bom porque ele favorece setores que têm empresas de amizade histórica com o governo, né? Mais um ponto ainda para... Ainda por cima tem isso. Da mesma maneira que, sei lá, né? Isso aí a gente viu, acho que foi no Dilma 1 ou foi no Lula 2, não lembro mais. Incentivos para compra de eletrodomésticos, né? Em condições assim super favoráveis. Isso aí foi maravilhoso, por exemplo, para empresas de varejo. E não por acaso você tem algumas empresas de varejo até hoje, né, donos, né, acionistas e executivos e tudo mais que são completamente apaixonados pelo PT. Tá? Sim. Não é de graça, não existe apoio grátis. Não existe apoio grátis. E essas coisas fazem parte, tá? Essas coisas, elas fazem parte. E eu insisto no que eu falei agora há pouco, né? Não caiamos na cilada de achar que isso é uma coisa que acontece só no Brasil e que isso é uma coisa que só acontece em governos de uma determinada cor ideológica. Isso não é verdade, tá? Isso acontece em todo lugar do mundo, tá? E na questão de Vale? Então tem a desaceleração da China, tem a questão do governo também. O que você vê dela mais nesse momento atual? Pragmaticamente falando, tá? Eu acho que a Vale ela evoluiu muito ao longo dos últimos anos em termos de governança, se tornou uma corporation, tem alguns acionistas estratégicos ali que têm participações importantes dentro da empresa e, consequentemente, tem motivações muito grandes no sentido de que a empresa rode bem. Tipo assim, cara, Mitsui, Bradesco via Bradespar, Cosan, esses caras eles não investem na Vale de brincadeira, né? Eles querem realmente que a empresa dê dinheiro, né? Quando a gente olha para a posição competitiva da Vale nos segmentos de negócio, nos principais segmentos de negócio dela no mundo, contra outras empresas participantes desses respectivos segmentos, por exemplo, sei lá, minério de ferro, tá? Que, enfim, é e continuará sendo o carro-chefe da Vale por muito tempo, tá? O custo de produção de minério de ferro da Vale, ele está entre os menores do mundo. O que isso significa do ponto de vista prático? Tá? Em uma das minhas encarnações anteriores, eu trabalhei em um banco em que eu era analista especializado em mineração e siderurgia. Então, uma das coisas que eu fazia constantemente era fazer lá, né, compilar a curva de custo marginal de produção do minério de ferro no mundo. E, consequentemente, ficar ali estimando qual seria o preço de equilíbrio para diferentes níveis de oferta, para diferentes níveis de demanda. Existem diversos produtores de minério de ferro no mundo cujo custo de produção é maior do que o preço atual. Não é da noite para o dia, né? O cara não vira e fala, então o meu custo de produção é 100 e o minério está, sei lá, 80. Então eu vou parar de produzir hoje, vou liquidar a empresa, etc e tal. Essas coisas, elas levam algum tempo. Mas é fato patente que os caras não podem trabalhar com prejuízo para sempre. Eventualmente, a não ser que a gente tenha uma recuperação de demanda e isso puxe preços novamente, a gente vai ter redução de oferta de minério de ferro no mundo. Tá? E isso beneficia basicamente quem? Isso beneficia quem tem
menores custo custos, menor, menores custos de produção. Então, assim, eu acho que essa ressaca que a gente está vendo no mercado de minério de ferro hoje, ela pressiona no curto prazo, sim, mas a posição competitiva de uma empresa como a Vale para longo prazo, ela continua sendo muito boa. Continua sendo muito boa. E isso é verdade no minério de ferro, isso é verdade no níquel, tá? Que também é um produto importante dentro do mix de produtos da Vale. O cobre é menor, mas assim, eu acho que o racional ele também se aplica. Então, assim, eu acho que os problemas que a gente enxerga hoje para o mercado de Vale, eles são realmente passageiros. E acho que investidores que se disponham a aproveitar o momento atual, eles podem acabar sendo muito bem recompensados, né, por deter ações da Vale no futuro. E com relação a Bradesco, o que você vê? Depois do último resultado desabou muito, a gente está perguntando se é oportunidade, se não é. Eu acho que pode ser oportunidade para quem tiver paciência, tá? E aí a grande dúvida que eu não sei responder é se o custo de carrego hoje, até efetivamente começar a surtir efeito, né, e produzir resultados melhores, eu não sei se esse custo de carrego vai valer a pena, tá? Eu tenho uma recomendação de Bradesco dentro de uma estratégia de dividendos, tá? Como ganho de capital, eu sinceramente acho que as próprias sinalizações que eles têm dado a respeito do que eles imaginam que vai ser o ritmo de recuperação de resultado, eu acho que coloca um risco muito grande de o carrego não valer a pena. Tá? Então, basicamente o tempo que você está segurando a ação, esperando uma valorização. Até finalmente ela valorizar, entende? Sabe aquela coisa, fiquei 5 anos segurando o Bradesco para ver a ação dobrar. Bom, beleza. Quanto que você teria conseguido investindo na renda fixa ou investindo em outras ações de empresas que eventualmente estavam em um outro ritmo, né, que geraram resultados mais expressivos mais rápido, tá? Quando eu falo de custo de carrego, é a isso que eu me refiro. Entendi. E o que você vê dos bancos aqui no Brasil hoje? Então, os bancos digitais, por mais que não sejam muito lucrativos, eles estão conseguindo uma parcela grande dos clientes, que hoje podem ser jovens, mas talvez no futuro eles sejam mais velhos e continuem no mesmo banco. Você vê que pode mudar alguma coisa aí? Eu acho que existe uma aposta grande por parte de alguns bancos digitais, e eu acho que os exemplos clássicos aqui são o Inter e Nubank, no sentido de, e mais o Nubank até, né, nessa pegada que você acabou de trazer, de investir no futuro do cliente, digamos assim. Né, de imaginar, olha, esse é um cliente que hoje a necessidade dele de produtos e serviços bancários ela é mais restrita e em produtos que não necessariamente geram os melhores retornos para o banco, mas eu acho que lá na frente esse cara, a vida dele vai se desenvolver e tudo mais, e a gente pode ser o banco dele, né, e fazer outros tipos de negócio. Eu acho que é uma coisa que pode acontecer, tá? O grande desafio dos bancos tradicionais nesse sentido são, na minha opinião, se manter relevantes em relação às novas gerações de clientes, né, e continuar tão exatamente decorrente de demografia de base de clientes atual, talvez não faça tanto sentido, por exemplo, um Nubank desenvolver. Tá? Então, eu acho que lá na frente vai fazer uma diferença muito grande a capacidade de se manter relevante do ponto de vista de plataforma, de produtos e serviços. Eu acho, por exemplo, que o Itaú é um banco que faz isso muito bem. Tá? Eu acho que eles fizeram ao longo dos últimos anos uma transformação cultural silenciosa e muito bonita. E que eu acho que começa a mostrar frutos. O Bradesco claramente está muito atrasado nisso. É isso que eu ia falar. O Bradesco, por exemplo, no Santander, talvez não consiga acompanhar esse mesmo ritmo. Eu acho que o caso do Bradesco ele é pior. Tá? O Santander a gente nunca pode perder de vista que é um dos maiores bancos do mundo e essa é uma tendência. Essas tendências das quais a gente está falando, elas não estão acontecendo só no Brasil, né? Isso é uma questão mundial. E, consequentemente, o Santander tem um desafio grande de se
manter relevante em escala global. Eu acho que o fato dele ser um banco internacional, inclusive, facilita do ponto de vista de, enfim, acesso a diferentes práticas e tudo mais. O caso do Bradesco, eu acho que ele é particularmente complicado em função de cultura, né? É uma cultura muito engessada, né? Só não é mais engessado, obviamente, do que a realidade de um banco público. Né? E mesmo o Banco do Brasil, né, para trazer um exemplo de banco público, acho que conseguiu fazer coisas importantes ao longo dos últimos anos. O que você vê que pode ter sido o diferencial do Banco do Brasil para conseguir entregar esse retorno? Eu acho que você teve uma maior orientação para resultados no sentido de oferta de serviços e você teve uma felicidade bastante grande em política de concessão de crédito. Tá? Acho que, em resumo, eu atribuiria esses dois fatores. Não foi nada extraterrestre, assim. Eles não reinventaram a roda, eles não inventaram o foguete que dá ré. Eles só fizeram com mais afinco o que eles sempre fizeram. E com relação a small caps, eu vi que no tubo você falou um pouco sobre, então a gente quer saber aqui também o que você está de olho, o que você vê como uma possível oportunidade. Eu acho que a gente tem coisas boas, tá? Um desafio que a gente tem nesse momento é aquilo que eu mencionei para vocês há algum tempo atrás, que mesmo quando você olha para Ibovespa, tirando Petro e Vale, você tem um índice barato, tá? E a gente sabe que historicamente, do ponto de vista de fluxo, o mercado começa a olhar para as small caps depois que as large caps estão melhor precificadas. Tá? Então, assim, eu adoro investir em small cap, tenho uma parcela importante da minha carteira em small cap, mas eu sei que é um jogo de paciência. Tá? A gente tem algumas empresas que eu acho que vêm fazendo coisas realmente interessantes. Para falar de algumas mais conhecidas e menos conhecidas. Entre as mais conhecidas, né, e aqui a gente está falando de uma small cap grande, tá, eu acho que a gente continua tendo uma oportunidade muito interessante em Simpar. Eu acho que o mercado sobrepenalizou de uma maneira muito marcante a empresa ao longo, principalmente aí do último 1-2 anos, em função do peso de despesa financeira e uma situação de alavancagem elevada, e do outro lado, uma deterioração de resultados de Movida, que são coisas que, de um lado, em função de queda de taxa de juros, e do outro, de retomada de atividade econômica, eu acredito que a gente possa ver uma reversão dessa tendência de resultados operacionais e financeiros de Simpar em um futuro bastante próximo. E isso deveria ter um impacto expressivo em termos de valuation das ações. Inclusive, aí vem uma das perguntas que eu sempre recebo: por que Simpar e não Movida? Por que Simpar e não Vamos? Por que Simpar e não JSL? Porque além, né, como holding, a Simpar negocia hoje a um desconto muito grande em relação ao valor líquido dos ativos. E isso se traduz em um potencial adicional, né, de ganho na hipótese desse desconto diminuir ou mesmo fechar. Como opcionalidade dentro de Simpar, tem uma coisa para a qual eu olho. A gente tem aí, né, as discussões de reforma tributária que dizem respeito especificamente à tributação de dividendos. Em um cenário em que passa a tributação de dividendos e que não existam ajustes para esta situação específica de empresas que participam em outras empresas, etc. e tal, você pode acabar tendo uma situação de ineficiência tributária muito grande em empresas como a Simpar. Né? Você recebe dividendo embaixo, aí ele é tributado, ele chega em você, aí é tributado de novo, aí sobe para a holding do controlador, que é tributado de novo. Tipo assim, vai virar tudo imposto. Tá? Isso pode ser um elemento que pode suscitar em algum momento a discussão de dissolver a holding. E, na verdade, cindir, distribuir diretamente as participações para os acionistas. E se fizer isso, o desconto vai a zero, né? Então, não é uma coisa simples,
tá? Não é uma coisa fácil de fazer, mas eu acho que é uma discussão que eventualmente pode acontecer. Porque a holding Simpar, eu acho que ela fazia muito sentido em um momento no qual o grupo tinha empresas ainda meio nascentes, digamos assim, que precisavam de uma empresa mãe capaz de tomar recursos a um custo de capital atrativo para investir nas subsidiárias e tudo mais. À medida que essas subsidiárias foram crescendo, né, JCL sempre foi uma empresa gigante, né, não se aplica a esse argumento, mas se aplica ao caso de Movida, se aplica ao caso de Vamos, se aplica ao caso de Automob, que eventualmente vai ter IPO. Tá? Essas empresas elas já têm tamanho para caminhar sozinhas. Então, a razão de ser da holding, eu acho que ela tá esmaecendo ao longo do tempo e talvez em algum momento venha a discussão de, talvez a gente não precise mais ter essa holding.